O primeiro ponto que vamos abordar é a respeito da formação dos ossos do crânio. Os ossos do crânio são divididos em duas porções predominantes, a calota craniana e a base do crânio. A calota craniana, ela tem uma origem chamada membranosa. Existem centros de ossificação que, por uma transformação de algumas de suas células, passam a sintetizar uma matriz óssea. Ou seja, nós temos um tecido conectivo fibroso que em alguns pontos, alguns de seus fibroblastos têm uma transformação para osteoblastos e esses passam a sintetizar uma matriz óssea, formando esses ossos que compõem a calota craniana. São os chamados ossos membranosos e são separados por suturas. Esses centros de ossificação da calota craniana ocorrem por um estímulo do sistema nervoso adjacente. Se não existir esse crescimento do sistema nervoso, não vai ocorrer essa formação desses ossos da calota, chamado de ossos membranosos. A segunda parte que vamos abordar do crânio é a região da base do crânio. Essa região é formada por vários núcleos de formação. Alguns têm origem membranosa, como aqueles ossos que vimos atrás da calota craniana, porém a maior parte desses núcleos tem uma origem chamada endocondral. A base do crânio, ela estende-se desde a região da sutura frontoetimoidal até as suturas mendosais na região do occipito. Esses núcleos, que são de origem endocondral, são formados inicialmente por uma cartilagem hialina. Com o tempo, essa cartilagem vai sendo invadida por pequenos vasos e por colunas de condrócitos. Esses condrócitos vão sendo achatados com o seu crescimento, alguns perdem os núcleos e entre essas colunas é formada uma cartilagem calcificada. Essa cartilagem calcificada vai dar suporte à formação da matriz óssea pelos osteoblastos. Com isso, temos o crescimento e ossificação desses núcleos chamados endocondrais. A base do crânio, por conter esse tipo de formação, tem um crescimento independente do estímulo do sistema nervoso central. Diferentemente da calota, que necessita daquele estímulo para a formação dos seus ossos membranosos, a base do crânio, por conta desses ossos endocondrais, cresce por si só. Esses vários núcleos que vão dar origem à base do crânio são separados por espaços chamados sincondroses, que têm tempos diferentes para seu fechamento. Se olharmos a base do crânio do lado do sistema nervoso central, vemos que essa estrutura é tridimensional e separada em três porções distintas: a fossa craniana anterior, a média e a posterior. A fossa craniana anterior é composta predominantemente pelos ossos frontais, tem uma estrutura perfurada, que são as lâminas crivosas, que são parte do osso etimoidal, em sua porção mais central, e separando essas duas lâminas crivosas, existe uma estrutura vertical, que se dirige na direção do sistema nervoso, chamado crista galli, que também é uma estrutura do osso etimoidal. Posteriormente, essa fossa craniana anterior é limitada pelas asas menores do osso esfenoide e uma pequena porção da asa maior do esfenoide. Essa imagem mostra mais claramente as estruturas descritas e os seus limites. Apoiados nas lâminas crivosas bilateralmente estão os bulbos olfatórios,
e a partir dos mesmos saem vários ramos dos nervos olfatórios que vão inervar as estruturas do nariz. Pelos canais ópticos, que são formados pela asa menor do esfenoide, passam os nervos ópticos e as artérias oftálmicas. Se olharmos agora essa fossa craniana anterior numa visão de baixo para cima, como se estivéssemos olhando pelo nariz, tirando boa parte das estruturas existentes aí, o que vemos são os tetos das estruturas orbitárias e medialmente temos essas estruturas formadas por pequenas saculações ósseas, que são os seios etimoidais. Essas saculações são, obviamente, as estruturas ósseas componentes dos seios, que vão ser revestidos pela sua mucosa. Medialmente, temos, então, aquelas lâminas crivosas que tínhamos visto do lado do sistema nervoso central e uma outra lâmina perpendicular que sai também dessa osso etimoidal medialmente e que agora dirige-se para a porção inferior. Num corte sagital, o que vemos é essa lâmina perpendicular inferior que vai se juntar com uma outra estrutura perpendicular chamada vomer, e essas duas estruturas vão formar o septo ósseo nasal. Cranialmente, nós temos aquela estrutura que já tínhamos visto na face craniana, da fossa craniana anterior, que é a crista galli. As lâminas crivosas estão lateralmente a essas lâminas perpendiculares de crista galli. E vemos alguns pequenos sulcos que os nervos olfatórios podem deixar nessa lâmina perpendicular do etimoide. Se tirarmos essas estruturas da linha média, lateralmente vamos ver novamente aquelas saculações, aqueles arcabouços ósseos que vão formar os seios etimoidais.